Ansiedade. Acho que todos nós, em alguma medida, abrigamos esse sentimento no peito. Esse tempo embaralhado, estar no amanhã e esperar pelo hoje. Já contar como se fossem fatos, coisas que não aconteceram. Uma certa desconfiança do chão, das certezas e dos sentimentos. Com este poema do Isaac Magiese, nós começamos este podcast e te convidamos a repensar a ansiedade e a saúde mental. O Setembro Amarelo nos convida e hoje nós estamos aqui reforçando esse convite para vocês. Pensar em saúde mental, em saúde emocional, tem que ser um tema do ano inteiro, porque a cada dia a gente vai percebendo o quanto é importante colocar como rotina práticas que potencializam a nossa saúde. Esse ano a gente tem sido inundado por notícias, por atendimentos, por crianças, adolescentes, adultos, demonstrando o quanto a sua saúde mental, a sua saúde emocional se mostra fragilizada diante de tanta demanda que tem chegado. É um tempo muito corrido, é uma vida que passa muito depressa. Está difícil colocar significado e sentido na nossa prática. As coisas mudaram, as pessoas mudaram. Estamos saindo de um período de pandemia e o quanto isso nos impactou. Muitas vezes aquilo que fazia sentido antes, hoje já não atribui nada, valor algum. E a gente está vendo esse sofrimento transbordar. Mas é importante ter muito claro que a solução está mais perto do que a gente imagina, porque são mudanças de hábitos, é a maneira de ler o mundo, é como a gente se coloca frente a cada situação que chega, que vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa, o cultivo da saúde mental, da saúde emocional. Exatamente. Então hoje nós estamos aqui lhe convidando, para repensar um pouquinho, porque, como a Cibele disse, são coisas simples que estão ao nosso alcance. Cuidar da saúde mental não é nada complexo. A gente é que às vezes complica tudo, porque colocamos o nosso foco em demandas e mais demandas e vamos esquecendo de fortalecer nossas relações. E quem lembra de fortalecer suas relações afetuosas no dia a dia, inclusive consigo mesmo, vai construindo uma teia de fortalecimento emocional. E quem não lembra fica sem essa teia. Então é como viver equilibrando naquela cordinha, igual o equilibrista lá do circo, sem ter uma rede de proteção embaixo. E de repente a gente pode cair e se espatifar todo porque não existe um fortalecimento emocional diante de tantas tempestades, de tantas situações que a vida nos convida a ser fortes e inteiros. E aí, nós queremos te convidar a repensar o que é hoje que tem feito a sua vida valer a pena. Onde está teu foco? Onde está a tua alegria? Que momento você tem dedicado a fortalecer o que te dá foco, o que te alimenta e te fortalece afetuosamente? Será que isso tem ficado perdido na correria dos horários, na rotina atribulada, até mesmo entre as telas? Nós estamos num momento que precisamos repensar o que eu tenho cultivado mais, porque nós temos escolhas. É preciso, sim, cumprir as rotinas, mas também é preciso incluir nessa rotina um tempo de fortalecer a nossa teia, a nossa rede afetuosa que tem significado, que é o que nos ampara e o que ampara os nossos filhos quando as tempestades chegam. É importante a gente aprender no nosso dia a dia a descomplicar a vida, a enxergar aquilo que é real, a lidar com as nossas expectativas, com essa velocidade de informação que a tecnologia trouxe para a gente.
a velocidade de compartilhamento de fotos, de ideias, do que o outro está vivendo, fazendo, parece que a vida vai se resolver num clique. E não é assim. Hoje o que a gente percebe é que muito da nossa ansiedade está focada e é desencadeada por esse imediatismo. Às vezes o problema chega e só de olhar para ele a gente não encontra a solução e já vem toda aquela descarga, né, emocional de que não vai dar certo, de que não tem jeito, de que não tem solução. Como se a gente pudesse simplesmente apertar um botão e se livrar de todos os problemas. E não é assim. A gente está vendo que na nossa correria do dia a dia, a gente tem desencadeado muitos hormônios do estresse, muitos aspectos neurobioquímicos que antes a gente nem conhecia e hoje a gente já sabe. Com certeza. Que eles existem, que eles influenciam. Então, quando a gente diz que conhecimento empodera, liberta e possibilita, é por conta disso. Porque quanto mais a gente conhece do funcionamento do nosso corpo, mais a gente também vai ganhando autonomia para práticas, para possibilidades. Então, uma coisa que é extremamente importante para a gente reduzir a nossa ansiedade: higiene do sono. A gente sabe que precisa dormir bem, né? A gente precisa ter qualidade nesse sono para que o seu cérebro possa organizar as informações do seu dia, para que possa reduzir o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, para que você possa relaxar a sua musculatura e aí você vai diminuir bruxismo, cefaleias, porque toda esta tensão que está presa vai ser relaxada durante o sono. Só que com a nossa dinâmica, o que a gente tem feito? Cada vez menos horas de sono, cada vez mais ligados nos aparelhos, na tecnologia. E não basta a gente colocar o telefone ali do lado e achar que já vai dormir com qualidade. Sim. A gente precisa desprogramar esse momento. Então, colocar na nossa rotina práticas saudáveis. Hoje a gente vive no celular, vive nos equipamentos eletrônicos, mas a gente precisa ter o comando disso. Então, meia hora antes, 1 hora antes é o ideal. Pare com os equipamentos, deixa lá paradinho, vai descansar o corpo para que ele possa atingir o seu momento de sono. Exato. Isso é uma prática simples que faz toda a diferença na quantidade de ansiedade que a gente vai carregar para o próximo dia. Com certeza. Outra prática muito simples e que eu costumo dizer que a gente faz até dentro de casa são os exercícios físicos, né? E às vezes as pessoas acham que a gente fica nessa repetição e que isso é uma bobagem, mas não é bobagem. Cientificamente, nós temos comprovado que uma das maneiras de abaixar o nosso nível de ansiedade é praticar os exercícios físicos regularmente. E o exercício físico, ele tanto pode ser um esporte que você gosta, porque tem que gostar, como pode ser uma caminhada, pode ser um pilates, pode ser um treinamento, inclusive, que você faz dentro da sua casa, né? Mas que tem uma regularidade. A doutora Susan Andrews, uma neurocientista, em seu livro, ela explica o seguinte, que nós aceleramos a tranquilidade e agora nós temos que dar um jeito de reverter isto. E uma dessas maneiras é a atividade física constante na nossa rotina. Por quê? Nós temos disparado no nosso corpo os hormônios do estresse, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, e isso tem nos encharcado e nos intoxicado cada vez mais e nos adoecido. E é daí que vem as crises de ansiedade, né? Os transtornos depressivos, as manias, as nossas prisões emocionais. Elas vão surgindo, elas são disparadas por aí. Então, uma das maneiras de abaixarmos o nível dos nossos hormônios do estresse é fazendo atividade física. Outra maneira, Cibele acabou de falar, cumprindo 8 horas de sono, mas um sono reparador, cuidando do seu sono. Outra coisa muitíssimo importante, pratique pausas.
A vida é tão corrida. Qual é o teu momento da pausa, né? Os estudantes precisam intercalar os seus períodos de estudo com 20, 30 minutos de descanso. Depois retomam os estudos. E nós que corremos para lá e para cá no dia a dia como pais, como mães, como profissionais que somos, também precisamos das nossas pausas. Qual é o teu minutinho de 30, de 40 minutos, que 20 minutos que seja, que você para, respira e toma um café sem pressa? Ou lê tua revista, teu livro ali um pouquinho. Aquele momento é teu, desacelera. Faça tua pausa. Uma vida sem pausa é enlouquecedora. Voltando ao exemplo da doutora Susan Andrews, nós estamos hoje vivendo no nosso dia a dia uma adrenalina tão grande quanto os nossos antepassados só viviam quando estavam no meio de uma batalha. E a gente tem vivido isso todos os dias, né? Tem sido enlouquecedor o adoecimento. Sibeli até citou, os nossos consultórios estão cheios de crianças, de adolescentes e de famílias adoecidas, com vários tipos de transtornos que são derivados da ansiedade. O depressivo é um deles, inclusive, né? A depressão está em alta, né? As manias estão em alta, a anorexia, a bulimia está em alta. E quantos outros transtornos têm, assim, multiplicado de uma forma assustadora? Isso, e quando a gente vai conversar sobre esses transtornos, tem sempre um ponto comum, a perda do sentido. Parece que quanto mais a gente faz e nunca chega lá. É o que a gente mais escuta, né? Os adolescentes, no seu processo de passagem para a vida adulta, muito assustados com esta velocidade, o que fazer, como ter sucesso antes dos 30 anos, eu já tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que conseguir meu milhão, qual é a minha profissão, o que que isso... Agora os investimentos, porque também eles preocupados com esse lugar do dinheiro, da carreira, o que que eu vou fazer, eu sou empreendedor, e como é que é isso? E aí a gente vai sentindo, sabe que nós entramos naquela rodinha do hamster, e aí a gente fica ali correndo para não chegar a lugar algum. Houve um período da nossa história onde a gente divulgava que ter sucesso era trabalhe enquanto os outros dormem, se ocupe, esteja o tempo inteiro em atividade, e isso trouxe para a gente um adoecimento muito profundo, porque nós precisamos hoje praticar aquilo que a gente tem chamado de nadismo. O período do não fazer nada. Isso. Porque aquele que consegue suportar o tédio, ele também passa pelas adversidades que são comuns no teu dia a dia de uma forma muito mais saudável. Sim. Porque ele consegue suportar o processo. Hoje a gente não consegue mais lidar com o processo. Parece que se a solução não aparece aqui, agora, já não existe mais solução. Parece que se eu não estiver constantemente feliz, e aí há uma confusão entre felicidade e euforia, a minha vida já não tem mais sentido. Se eu não estiver ali no topo, se eu não estiver ranqueando, se eu não for o melhor, se eu não estiver ocupado de tudo, eu não estou mais existindo. Exato. Então, esses conceitos precisam ser trabalhados nos nossos círculos familiares. A gente precisa aprender a nomear as nossas emoções, sabendo que todas as emoções são importantes. Tem o momento da raiva, tem o momento da tristeza, tem o momento do tédio, tem um momento da alegria e tem um momento também que a gente não tem praticado, que é o da contemplação. Parar para curtir aquele momento. Sim. Cada vez mais a gente tem percebido comportamentos aditivos. As pessoas estão bebendo mais porque parece que se eu não estiver ali no esquenta, a coisa não funciona. Se eu não tiver ido para uma festa para só chegar no outro dia acabado, parece que a festa não valeu a pena. Se eu não tiver ido a um restaurante mais caro da cidade, também não foi. Aonde está a gostosura da simplicidade do nosso dia a dia? De estar junto de alguém, de ter pelo menos alguém para conversar e perceber o quanto isso é precioso, o quanto isso é valoroso. Sim. Nós estamos adoecendo porque estamos à busca de um sentido que está sendo colocado muito mais nas coisas externas, naquilo que a gente precisa ter, o que é uma grande mentira, do que naquilo que a gente está construindo no nosso dia a dia.
A pandemia escancarou isso. Muita gente perdeu familiares, nós perdemos coisas materiais, mas perdemos muito contato. Sim. Os jovens estão com uma grande dificuldade de se reinserir na vida social, de se sentir seguro da pessoa que ele é, até porque passei 2 anos só comigo mesmo. Sim. Sem essa validação, sem passar pela dificuldade de a gente se desentendeu hoje, mas amanhã a gente já está aqui conversando de novo. Ficou tudo muito definitivo. Sim. Como se não houvesse um depois. E a gente precisa acreditar nesse lugar para poder fazer acontecer. Sim. A gente precisa ter a fé de que o momento ruim também passa e que a gente pode passar por ele. Né? Não é viver esta positividade que também virou mercado de que tá tudo bem, tudo é lindo, tudo vai dar certo. Claro que não. Não é isso. Às vezes as coisas vão dar errado, sim. Não, vida real dá mais errado do que certo. Exato. A gente vai se chatear, sim. Com certeza. A gente vai se aborrecer, sim. Mas diante disso, o que a gente está construindo? O que a gente está levando? Exato. Será que a pessoa que você é hoje já não tem um monte de conquistas que você trouxe? Por que a gente está tão acostumado a olhar para aquilo que a gente não consegue, que a gente não tem? Nós estamos vivendo a cultura dos lamentos e deixando de fortalecer aquilo que a gente já tem, que a gente já conhece, as nossas memórias. Sabe aquele almoço de domingo que a gente trocava? Porque as famílias eram numerosas, todo mundo se juntava, então tinha a história do avô, da avó, do tio, do primo. Tanta coisa acontecia ali, a gente ria, a gente brigava, a gente aprendia a negociar. Cada vez a gente está se distanciando mais. E com isso a gente também está perdendo o repertório de convivência. E aí, Cibele, eu acho que a gente está buscando muito a aprovação no mundo virtual, nas redes sociais, e isso tanto adultos quanto adolescentes, tá? E até mesmo, infelizmente, algumas crianças, e deixando de se valorizar no mundo real, de se autoafirmar, né? De conquistar esse espaço de relacionar com o outro no mundo real. E quando tudo fica muito mais no virtual do que no real, a gente já sabe que não vai dar certo. Sim. Né? Porque a gente vai perdendo o sentido dessas relações. E é o que a gente mais escuta no consultório, nossos adolescentes dizendo o quê? Eu sinto um vazio, não consigo fazer amigos, porque nós estamos transferindo essa autoafirmação de todos os dias, essas conquistas afetuosas de todos os dias, para um simples celular, para uma simples tela, onde a gente sabe que não é real. Aquela, oi, tudo bem? Esse tudo bem, um beijo, eu te adoro, funciona muito bem escrito, né? Mas a vida real não é assim. Além do que, eu sempre tenho que estar sendo visto como lindo, como linda, no meio da internet, né? No meio virtual, senão eu não sou eu, senão eu não tenho valor. Sendo que no dia a dia a gente vai se construindo como importante para o outro, mas a gente precisa da relação real para essa construção. Isso, e a gente tem que tomar cuidado até com esses processos, hoje que a gente divulga tanto de autoestima, de autocuidado, porque isso também está ficando tão engessado ao ponto das pessoas entenderem que você tem boa autoestima se você está lindo sempre. Não, você está em boa autoestima. E se tem 1000 curtidas no seu post. Isso, e se você tem boa autoestima, se você consegue acordar de cara amassada, de cara lavada e falou, hoje eu não estou bem, ok, hoje não é o melhor dia, muito bem, mas amanhã pode ficar melhor, eu posso fazer alguma coisa. Autocuidado, inclusive, é frear a velocidade das coisas que você está fazendo, é saber dizer não, obrigado, não preciso, não vou, não quero. Sim. A gente precisa colocar desse limites. Espaço, do limite, do contorno, do que é meu, do que é do outro, porque senão tudo chega com aquela emoção visceral. E, gente, emoção visceral, ela tá com a gente lá na nossa primeira infância, onde a gente ainda não tem todo um repertório cerebral que vai nos ajudar a entender, a interpretar, a mediar, a se colocar nas situações. Vejam como as reações hoje estão mais impulsivas, mais fleumáticas. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente traz esse tema, a maioria das pessoas fala, então é mimimi. Não, não é mimimi. É uma dor real, é uma intensidade real, mas que está potencializada em função da nossa ausência de contorno.
Exato. Em função da nossa ausência de tempo para a elaboração. Isso. Nós estamos cada vez mais reativos e menos elaborativos. Sim, menos reflexivos. E aí, pegando o teu gancho do autocuidado, né? Hoje entra no nosso autocuidado a diminuição das telas. A diminuição do tempo das telas e mais relação no mundo real. Porque um dos pontos principais do adoecimento do ser humano hoje, voltando já na nossa fala, é essa deterioração da vida real, das relações reais e essa transferência para o mundo virtual. Então, se eu não tive, sei lá, não sei quantos likes no meu post, é porque eu não tenho valor. É porque ninguém está gostando de mim. Então, nossos adolescentes estão transferindo muito isso, né, para essas relações que não são reais. E nós precisamos voltar, repensar, porque como pais, nós temos nas nossas mãos a oportunidade de fortalecer nossas relações com os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não fortalece. Porque nós mesmos estamos perdidos no meio desses embaraços todos, desses nós todos, e não estamos praticando o autocuidado nem com nós mesmos, piorou com os nossos filhos, né? Piorou ensinando a eles a terem autocuidado, né? Verdade. E uma coisa que a gente também tem que estar de olho, que é esse tempo de convivência, né? As rotinas estão tão aceleradas que a gente passa como visitante na vida do um do outro. E para ensinar a ser, ensinar a ler o mundo, é preciso de uma presença, é preciso da gente ter tempo para escutar, tempo para fazer perguntas, e não para lidar com uma realidade onde o erro é uma sentença sem fim. Quantos adolescentes nossos estão sofrendo por conta disso? Porque quando a gente fala na nossa época, parece que a gente já está velho demais. Mas na nossa época, quando a gente errava, havia um tempo para processar aquele erro, inclusive para corrigir, para você entender o que aconteceu, para não repeti-lo. Hoje o erro virou uma sentença. Por quê? Errou, já está na mídia, já virou post, alguém já filmou, já comentou, é uma coisa que fica ali marcado. Sim, e parece que eu nunca mais poderei ser inteiro depois daquele erro. Exatamente. Pronto, se for o erro que foi jogado nas redes sociais, pronto, eu sou um fracasso. E olha como isso é ambivalente, porque ao mesmo tempo que tudo entra muito rápido para a rede, a coisa também some muito rápido. Sim. Então, logo vem uma outra notícia, uma outra situação. Porém, se você quiser consultar, ele vai estar sempre lá marcado. A coisa parece que não dissolve, né? Uhum. Então, nós vivemos essa dualidade desta sensação de é real, mas é fantasia? Vai estar? Não vai estar? Aquilo que você está me oferecendo, de fato, eu posso contar ou é só desse momento? Uma coisa que a gente viu crescer muito no consultório é a ansiedade porque a pessoa não me responde no WhatsApp. Uhum. Parece que se ela não me responde imediatamente, ela não está me dando valor, ela não está presente. As pessoas hoje sequer param para pensar que a pessoa pode estar ocupada. Sim. Que essa disponibilidade frequente, ela não existe. Você também está ocupado. Você também tem que ter o teu momento de parar. São trocas de conversas que não tem horário para acabar. Sim. Que ficam numa nuvem depositadas. Isso já deve ter acontecido com você também, Rafa. Começou a conversa, a pessoa some, aí no outro dia continua a conversa de onde parou, como se não tivesse acontecido nada nesse período de tempo. E aconteceu. Sim. Então, muito desta ansiedade, dessa agonia, dessa angústia que a gente está vivendo, é porque a gente não sabe onde as coisas começam, onde as coisas terminam. Ficou tudo muito líquido. Bauman já fala, né? Dos amores líquidos, a vida líquida, porque está tudo muito aberto, muito sem contorno. E aí, basta a gente parar um pouquinho e voltar para a natureza. O rio só chega para o mar porque ele tem uma margem, ele tem um contorno. Porque se ele perder esse contorno, ele se dissolve e não vai chegar onde está. Então, nós, adultos, precisamos ser o contorno para a juventude, para as nossas crianças. E precisamos ter o nosso próprio contorno, porque ninguém oferece aquilo que não tem. Eu não posso pedir ao meu adolescente, à minha criança, que tenha calma e paciência se eu estou sempre na correria, no estresse. Sim.
E isso não é fácil, gente. Porque muita gente que está nos ouvindo, nos assistindo, deve estar pensando, fácil de falar, né? Difícil de fazer. Sim, é difícil. Porque nós também entramos nessa roda. Mas se a gente não se dispuser a parar e reprogramar, a gente só vai ter mais adoecimento. Com certeza. O nosso corpo é perfeito, né, Rafa? Quando a gente não para, a gente é parado. Sim. E aí ele vem nos para. Um monte de infecções recorrentes, vem uma dor de cabeça que nem sabe o que é, Sim. Vem dores aqui, eles reclamam muito de cervical, de dor, tendinites. A gente gosta muito de associar as inflamações com os incômodos, tem algo incomodando. Sim. Então para e dá uma olhadinha. E quando a gente fala isso... É o corpo falando, né? Exato, a gente não está dizendo que as doenças estão sendo criadas pela sua mente, não. Porque algumas pessoas falam, inventou isso. Não, não é invenção. Ela está acontecendo. Mas você precisa olhar o que é que está desencadeando isso. O que é que está levando isso à sua constância. Exato. Todo excesso esconde uma falta. Com certeza. E aí, quando a gente se encharca também do cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente baixa a imunidade. E aí você fica adoecendo. Teu corpo está falando. Você não quer escutar e ele está falando. Voltando um pouquinho aqui sobre a questão dos nossos vínculos, sobre priorizar, né? Porque correria todo mundo vive hoje, mas a gente tem que colocar o nosso foco no que é prioridade. E aí hoje a gente está voltando essa prioridade para a saúde mental e para o fortalecimento das nossas relações positivas, para fortalecer os nossos vínculos em família e com as pessoas que a gente mais ama, né? Que às vezes são as que a gente tem deixado mais de lado. E aí a gente precisa também deixar alguns sinaizinhos de alerta para vocês que têm criança em casa, que são sinais de depressão infantil, que é aquela tristeza recorrente, às vezes a criança começa a ir mal na escola, né? Muitas vezes pode voltar a fazer um xixi na cama, ou demonstrar algum sintoma de ansiedade física, como roer as unhas, morder a boquinha. Agressividade, irritação, né? Falta de interesse também em alguma brincadeira que antes ela gostava, de repente nada tem graça mais. Muitos começam a não querer sair mais de casa. Não quero ir. Não quero, né? Evitando. E também dos adolescentes, porque adolescente já adora ficar dentro do quarto. Mas você tem entrado dentro do quarto dele? Aberto a porta, feito um carinho, levado um suquinho, feito um cafuné, tentado se interessar pelo que ele assiste, pelo que ele escuta, pelo que ele gosta, porque a adolescência não é um atestado de agora eles são esquisitos, ficam esquisitos para lá e nós de cá, todo mundo sem se entender. Não, a adolescência é um período muito delicado de transformação e nós, pais, temos a função de adentrar no casulo deles, né? E de ficar levando sementinhas de acolhimento, sementinhas de atenção, de interesse, de afeto, porque é normal que eles vão viver no mundinho do quarto deles. É o momento deles passarem por isso. Eu costumo brincar que é um casulo, né? Mas você precisa ficar atento aos silêncios do teu filho adolescente também. Muitas vezes aquele silêncio dele, o ombro caído, tá tudo bem. E esse tá tudo bem pode não estar nada bem, né? Esse silêncio pode estar te dizendo um monte de coisas que você não está conseguindo compreender. Mas para compreender, a gente precisa querer priorizar. Querer estar próximo, né? A depressão, muitas vezes, ela chega de uma forma muito sutil. E quando você percebe, ela já está impregnada ali dentro da tua casa. Então, esse alerta também é importante neste podcast de saúde mental. Fique atento aos sinais da tristeza. Muitas vezes eles são muito sutis, mas nós podemos percebê-los se ligarmos o nosso radar aí com bastante amor e prioridade com os nossos filhos. E uma coisa que a gente tem que fortalecer sempre, quando a gente fala de saúde mental, é a questão da coexistência. Ninguém vive bem por muito tempo sozinho. A gente precisa se perceber parte de um grupo, parte de um todo, de que a gente é importante para o outro, de que tem alguém que olha para a gente e percebe quando a gente não está bem.
né? E a gente tem também que ter isso disponível para o outro. Qual foi a última vez que você olhou para alguém e percebeu que aquela pessoa não estava bem, né? E que você perguntou com vontade de saber. Tá tudo bem mesmo? Olha, qualquer coisa eu tô aqui, né? Quando a gente fala de adolescente, porque é uma fase que tem, vamos dizer, uma fama. É a fase da aborrecência. É isso. Lembra da tua adolescência. Quanto foi difícil para você enfrentar os teus medos, as tuas dificuldades, que certamente não são iguais de agora, mas têm as suas semelhanças, que é o se fazer no eu social. Para o adolescente isso é muito difícil. Imagina quando ele tem que fazer um monte de coisa, porque agora tudo é check, né? Preciso dar check nisso, preciso estar bem aqui, preciso tirar foto assim, preciso isso, preciso. A gente precisa cultivar o estar bem consigo mesmo. Sim. Né? Enquanto família, a gente precisa estar de olho no outro. A gente precisa dessa disponibilidade para ouvir, para se aborrecer, sim, porque toda relação traz esses momentos de atrito. Só tem atrito porque a gente está junto. Aonde não tem atrito? Onde não se encosta, gente. Como é que vai ser família sem se encostar? Exatamente, vida real é isso. Não é? É atrito e resolver o atrito, lidar com o conflito. Exato, mostrar que tem coisas que são muito sérias, tem coisas que não são tão sérias assim, e que por tudo isso a gente consegue passar, se estivermos juntos, se estivermos dispostos, né? Isso é muito importante. A gente vê muitos filhos também sofrendo por relações disfuncionais entre os adultos, onde os adultos estão agindo muito mais como adolescentes e como crianças. Vamos colocar as coisas no lugar, gente. A gente precisa de um tabuleiro organizado para poder qual é a jogada da hora, para poder entender este papel de cada um naquele sistema. Né? Então, falar de saúde, por isso a gente começou o podcast falando que falar de saúde é importante falar o ano inteiro, porque a saúde mental, a saúde emocional, ela está em todos os lugares, no trabalho, na escola, nas famílias, no trânsito, na padaria, em todos os cantos. Em todo lugar que você estiver, porque você é um eu social. Isso. Ninguém passa pela vida da gente sem levar um cadinho da gente e sem a gente deixar um tanto de nós. É verdade. Então, vamos lembrar de que é esta mistura que possibilita. E aí a gente tem o cuidado com o outro, com aquele que é muito próximo e com aquele que não é, né? Ensinar para as nossas crianças a olhar para os colegas nas escolas. Como é importante este apoio, este acolhimento daquele colega que está chegando, todo aquele colega que, de repente, ficou ali mais no cantinho. Não é dizer, ele é assim mesmo. Será que ele é assim mesmo? Uhum. A gente já foi lá buscar? Vamos cultivar este acolhimento, este cuidado, né? Sim. O cuidado de, quando a gente está saindo da escola, tá um de olho no outro, porque a violência está mesmo batendo na nossa porta. Sim. Né? Então, é esse cuidado do ser social, do seu eu com o eu do outro. Isso traz para a gente uma rede, um apoio, que muitas vezes vai estar só ali segurando a onda com a gente, para que a gente possa, logo mais ali, fazer algo mais gostoso, mais significativo, que traga mais sentido. E cuidado com as metas, porque a gente sempre fala, tenha metas, porque a meta faz com que você continue caminhando. Mas se ela também virar algo engessado, algo obrigatório, ela pode estar te fazendo mais mal do que bem. Exato. E aí a gente precisa dessa maleabilidade da vida. A gente tem que ter meta que pode ser reformulada. Não tem problema não tá tudo bem. Não tem problema não ter dado certo se você sabe que ainda pode fazer algo, que você pode mudar de planos, que enquanto tem vida, tem um monte de coisa que pode ser feita, regulada. Uhum, exatamente. Então, a gente quer deixar aqui esse recadinho. Cuide de você, cuide dos seus, cuide de quem está à sua volta. Muitas vezes a gente cuida com um olhar, com um gesto afetuoso, com uma gentileza, né? Ou até mesmo com o nosso silêncio. Naquele momento que a gente percebe que o nosso silêncio vai ser muito mais importante do que a nossa exasperação. Pratique exercícios físicos, cuide da rotina do sono, tenha uma alimentação um pouco mais saudável, porque a gente sabe que uma alimentação desbalanceada também mexe muito com o nosso corpo e com as nossas emoções, consequentemente.
Cultive vínculos positivos, simplifique, priorize, valorize e expresse. Expresse porque o amor, ele precisa ser expressado. O teu carinho por alguém precisa ser expressado. E isso a gente sabe que tem várias formas de expressar. E não se esqueça do teu carinho, do teu cuidado para com você mesma. Faça, ou com você mesmo, tá? Faça a tua vida valer a pena. E sabe como é que você tem a certeza que tua vida está valendo a pena? Quando você não deseja a vida do outro. Quando você para de comparar e de colocar o teu pro pior. Quando você valoriza o que você tem e o que você já consegue fazer por você e pelos seus. E que esse Setembro Amarelo seja mais uma oportunidade da gente aprender a cultivar a saúde no nosso dia a dia. Sim. A saúde precisa ser preventiva. É possível, sim, aprender a viver bem, aprender a ser feliz, aprender a mudar os hábitos, porque a aprendizagem é tudo. Então, nesse nosso dia a dia, se aperfeiçoe. E tudo bem se você precisar recomeçar, tá bom? Nada é definitivo, porque a vida se faz no movimento.